ProRegiane espera sinceramente que sim, vocês estejam muito bem em casa, se cuidando e estudando também, turminha. Vamos para mais uma aula de geografia e hoje nós vamos trabalhar, gente, a questão da população indígena aqui no Brasil. Vamos começar a entender um pouquinho sobre população brasileira, focando aqui, né, nas contribuições das populações indígenas, que é essencial. A gente já comentou, né, que a população indígena ela contribui demais na formação, né, da identidade brasileira. E como a gente disse, né, já estudou, já falamos, né, bastante sobre isso, a nossa história ela é construída a partir dessa população indígena, a partir desse choque cultural, né, que a gente teve entre os europeus, os indígenas e posteriormente também os africanos. Mas hoje nós vamos focar nos indígenas. Então fique com a explicação da prova. Todo mundo tem um pouco de índio dentro de si. Precisamos nos orgulhar de sermos todos um pouco índio, né? Então aqui é só para a gente entender que a gente precisa fazer a valorização dessa cultura. Homem, mas eu não sou, né? Então eu não tenho nem que me importar o que está acontecendo com essa população. Não é esse o pensamento. Então esse capítulo, sexto ano, é justamente um capítulo que vai valorizar, né? Fazer o processo de entender, mas principalmente de valorizar a cultura indígena. Então é justamente para poder entender essa importância. Vamos lá? Só que tem uma indagaçãozinha, uma perguntinha que vocês sempre me fazem, né? É que quando os portugueses chegaram aqui, os índios já estavam, não é isso? E esses índios chegaram como, professora? Como é que essa população já estava aqui quando os portugueses chegaram? A pergunta que não quer calar, né? Então vocês sempre me fazem essa pergunta. A gente vai trabalhar. Então é importante que vocês entendam que a origem do homem americano brasileiro, né, tem três teorias, né? Porque eu sempre converso com vocês que são estudos, né, arqueológicos que são feitos. E a partir desses estudos, nós temos três teorias. A primeira é a do Estreito de Bering, né? Então aqui um pesquisador disse o quê? Que na quarta era glacial, né, nesse período da última glaciação, a partezinha que corresponde hoje ao Estreito de Bering, que é a parte que liga, né, a Ásia, a Rússia principalmente, os Estados Unidos, né, a parte do Alasca ali dos Estados Unidos, ficou completamente congelada. Então aqueles povos que já tinham, né, que tiveram origem lá na África, já tinham povoado a Ásia, se espalharam e chegaram à América. Então essa é a primeira teoria, né? A segunda teoria é justamente a teoria da região malaio-polinésia, né? O que isso significa? O que é a Polinésia? A Polinésia, ela é uma ilhazinha que fica, né, que está situada próxima ali da Oceania, né? Então faz parte da Oceania. E os estudiosos colocam que as populações que chegaram à América do Sul vieram justamente dessas ilhazinhas, né? Em pequenas embarcações, a partir do mar. Então, isso também é uma outra teoria que se coloca. E a última, né, menos aceita, mas que é importante que a Pro coloque para vocês, é justamente a teoria que diz que o ser humano já nasceu aqui, então ele surgiu aqui mesmo. Então, como eu costumo dizer para vocês, ele brotou já aqui. Então, já nasceram e foram constituídos aqui mesmo na nossa região, na região da América do Sul, do Brasil. Então, nós temos essas três teorias, né, para explicar a chegada do homem americano brasileiro. Eu coloco para vocês, turminha, um mapazinho agora para a gente poder representar essa chegada. Então, observem. A primeira teoria que eu falei lá para vocês, que é a do Estreito de Bering, que justamente diz o quê? Que o homem, né, surge na África, isso daí ninguém contesta, né? Então, os primeiros vestígios de população se dá aqui, né? Então, na África, ele povoa a Ásia e nesse processo ele vai lá e atravessa
pelo Estreito de Bering, que nesse momento da última glaciação estava completamente congelado, né, tocando o Alasca. Então eles começaram a povoar pela América do Norte, povoaram a América Central e chegaram à América do Sul, inclusive ao Brasil. Primeira teoria do Estreito de Bering. Segunda teoria é justamente a partir dessas ilhazinhas que eu falei para vocês, da Oceania para a América do Sul, não é isso? Então, que eles vieram em pequenas embarcações, né, construídas de forma, né, bem arcaica, mas que eles chegaram a partir dessas embarcações aqui. Segunda teoria. E a terceira é aquela teoria que eles já brotaram, nasceram, né, se constituíram, surgiram aqui mesmo no nosso espaço. Então, são essas três teorias para a chegada do homem americano. O que é importante, turma? A mais aceita, a número 1. A menos aceita, a que eles surgiram aqui mesmo. Até porque não tem vestígios palpáveis, né, sobre essa teoria. Apesar de alguns cientistas colocarem, né, porque falta escavação, falta pesquisa e tudo mais. Mas essa daqui é a menos aceita. Tranquilo? Espero que sim. Bora lá continuar falando sobre a influência indígena, né? Então, aqui eu já comentei com vocês, inclusive na aula de história, quando eu falava para vocês, né? Que no Brasil, esse número chegou a mais de 6 milhões, né? Hoje é bem menos. Essa colocação, né? Calcula-se que hoje a gente tenha, né? Esse 800 mil, mas isso daí foi lá em 2010, no último censo, né? O censo estava marcado para esse ano, né? Mas teve que ser adiado, que ele se faz em 10 anos. Então, a gente não tem a estimativa exata, atualmente, de quantos, né, índios a gente tem aqui no Brasil. Lembrando que o termo índio, né, vocês sabem por quê? Porque os portugueses queriam chegar às Índias, né, lá no Oriente. Como eles chegaram, né, aqui no Brasil, eles deram o nome a essa população de índios. Então, é importante que vocês observem que a gente tem, né, mais de 305, né, eu estava vendo uma reportagem ontem, acho, e a gente colocava que tem bem mais, né, etnias, né, e a quantidade de línguas que eles falam também, né, exorbitante. Então, é uma cultura extremamente rica, que foi, né, o nosso berço mesmo para a cultura brasileira e que é muito, de fato, muito importante, né? Que a gente tem essa valorização. E por quê? Né, que a gente saiu de 6 milhões para chegar aqui, né? A gente sabe que deve ser bem menos, né? Desses 800 mil. Justamente pelo processo que eu falei que a gente teve, né? De extermínio da população indígena quando os portugueses chegaram, né? Então eu coloquei lá na abertura da nossa aula uma bandeirazinha manchada, né? Então assim, colocando que realmente o nosso país ele foi construído a partir da matança desses povos que aqui habitavam, né? Então assim, foi o povo mais sacrificado nesse processo, nesse contato com o homem, né, europeu, com os portugueses. Vamos deixar isso aqui bem claro. Então, a gente tem essa dizimação dessa população a partir do confronto mesmo, mas também por conta da baixa imunidade que eles tinham às doenças que esses portugueses trouxeram. Então, existem essas duas observações que é importante que a gente faça para essa dizimação e essa perda dessa população que a gente teve aí, né, de uma forma gritante. Ok? Aqui a gente coloca, né, sempre a beleza e a valorização dessa cultura. Vamos para o próximo slide? Então aqui, o que é importante? Que a gente, eu quando trabalhei história, né, com você, a gente trabalhou muito a questão dos tupis guaranis, né? Que é o tronco linguístico mais importante dos indígenas brasileiros. Mas é lógico e evidentemente que a gente não tem só os povos tupis. Por que eu digo que é lógico e evidentemente? Até porque o território brasileiro ele é extenso, não é isso, sétimo ano? Desse modo, a gente vai ter essa população indígena espalhada por diversos pontos do nosso país, né? Então, a gente começa aqui essa colocação dos tupis-guaranis, né? Mas a gente vai ter os tapuias, né? Então, a gente vai ter uma infinidade de populações indígenas aí que vão se espalhar por todo o país. E hoje, essas populações, elas estão realmente sofrendo. Sofrendo pela colocação que foi dada a essas populações, mas também, principalmente, né, por conta de
não está sendo respeitado o espaço atual desses povos. Ok? Vamos lá observar? Então, a gente vai ter diversas regiões do nosso país, né? A parte central, a parte da Amazônia, né? Então, tudo vai ser... Ali a gente vai encontrar populações indígenas. Tranquilo? Bora lá? Eu coloquei para vocês bem os tópicos que tinha no livro de vocês, para poder explicar ponto a ponto aqui, viu? Dessa contribuição. Então, o que eu queria que vocês colocassem aqui, né? Que você observasse. Os povos que andam nu. Então, o que a gente precisa observar aqui? Quando os portugueses chegaram lá em 1500, como é que esses povos se organizavam? Essa população indígena se organizava. É importante, sétimo ano, que a gente observe que a vida e a organização social do índio é totalmente diferente da que o português tinha, né? Então, eu costumo dizer para vocês que eles foram a primeira mão de obra escrava aqui no nosso país, né? E que os africanos só chegaram depois justamente pela aquela historiazinha que eu sempre converso com vocês, né? Que os índios não se adaptaram ao regime de trabalho imposto pelos portugueses e aí realmente começaram a ser chamados de preguiçosos, né? E aí a gente começou a matança dessa população. E aí, como eles não se adaptavam a esse processo, foi trazido, né? Trouxeram os negros. Então, essa população foi a primeira a ser escravizada. Como eles viviam, né? Eles viviam basicamente da caça, da pesca, da agricultura. Apesar deles não fixar num determinado ponto, né? Eles estarem, né, antes da chegada dos portugueses, no processo de migrar, ali por regiões próximas, turma, é interessante que vocês observem que eles já conheciam, já dominavam a agricultura, então eles viviam da caça, da pesca, da agricultura, né? Não criavam, a gente não tinha assim a ideia de criar esses animais que a gente tem hoje, que a gente visualiza hoje, né? Galinha, tudo mais, eles criavam animais de pequeno porte, também para a sua alimentação, só uma pequena quantidade para alimentação, porque a população indígena prega muito a questão do respeito à natureza. Então, eu só vou pegar o que for essencial, né? O que for necessário para a minha sobrevivência, né? E a sociedade é organizada a partir da religião, né? E das políticas. Lembrando que a religião é religião politeísta, né? Eles acreditam em várias entidades, vários deuses, né? Em que a gente precisa respeitar isso aí também. Ok? Então, esse é o cenário que os portugueses encontraram. Vamos lá? Observar aqui no próximo slide. Então, o que a gente é importante lembrar? A valorização que o índio tem ao seu território, né? Então, vale lembrar que o índio respeita demais o meio ambiente e aquilo que eu estava dizendo para vocês, ele só retira o que é essencial à sua sobrevivência. Ele nunca vai retirar para acúmulo. E a terra, para o índio, tem uma relação de afeto. Não é uma propriedade, tem relação afetiva. E aqui a gente coloca realmente, eu vou pegando as informações, né, justamente da instituição hoje no Brasil que é responsável por cuidar dessa população. No próximo slide eu vou comentar com você a questão desse choque cultural que teve no primeiro contato e nos anos seguintes. Então a gente vai desde os primeiros momentos, que foi até um pacífico. Essa chegada foi pacífica, não existiu matança no primeiro momento da chegada dos portugueses, né? Trocaram algumas coisas, né? Alguns objetos, os índios ficaram maravilhados, né? Com esses portugueses, os portugueses também com os indígenas, né? Então foi uma relação realmente de aprendizado no primeiro momento. Só que qual era o objetivo dos portugueses? Lucrar com essa terra recém-encontrada, né? E a partir disso a gente vai tendo uma outra formação, né? A gente teve a exploração e a parte da exterminação, né? Do extermínio. Então a exploração a partir do quê? Do precisar que eles trabalhassem e aí, como eles não se adaptaram, a gente teve esse processo de extermínio acontecendo aí. Então, esse choque deu nessa lógica aqui. Primeiro momento pacífico, depois necessário uma exploração dessa população, uma não adaptação e a gente tem o extermínio, de forma bem tranquila para vocês organizarem aí na cabecinha de vocês. O próximo ponto fala justamente, sétimo ano, do que a gente diz a terra do índio. Terra do índio ou terra do branco, né?
Então, terra, de quem é essa terra? Que sempre a gente vê nos noticiários essa luta que essa população indígena faz. Então, é importante a gente entenda que a União tem terras que a gente chama de terras indígenas, que é uma porção do nosso território que ele é nacional, pertence ao Estado brasileiro, não é uma propriedade privada de nenhum índio ali, ele é uma porção do território que tem dever do Estado a manutenção e o cuidado, lógico, né, sendo feito a partir dos índios. Né? E o que é importante que a gente entenda aqui? Que quem habita essa propriedade que é da União é justamente pelos povos indígenas. Então, essa terra indígena, ela tem que ser habitada por essa população. Hoje no Brasil há várias interpretações sobre o que seria essa terra indígena. Por quê? Porque geralmente as terras indígenas, porque era onde eles retiravam tudo para sobreviver, são terras ricas, sétimo ano. E aí, por ser terras ricas, né, em diversos aspectos, né, na questão hidrográfica e tudo mais, ela é interesse do capital internacional. Então, há essa disputa direta hoje, né, em relação a essa terra. E aí o índio acaba realmente perdendo e entrando no processo realmente de luta para permanência e a manutenção desse espaço, né? Então, é importante a gente observe que essa terra hoje ela é motivo de briga, mas que de fato pertence ao índio. Não deveria ser colocado como uma terra de especulação, como é colocada na visão brasileira hoje. Observem agora que eu vou colocar para vocês um gráficozinho. Então, essa daqui é a distribuição de terras regulamentadas, regularizadas hoje. Então, qual é a região que tem mais terras hoje regulamentadas para os índios? A região verdinha, ou seja, a região norte, né? Então, por conta dessa grande quantidade. Então, é importante que a gente observe que hoje só 12% do território brasileiro, né, deveria ser bem mais, até porque a gente sabe que essa população indígena já estava aqui, então quem chegou depois foram nós, foi a gente, então a gente deveria se adequar. Mas somente 12% da terra, né, das terras brasileiras hoje são destinadas para essa população. E ainda há uma grande disputa por essas terras, mesmo sendo toda regulamentada. Quem é que faz isso? Essa distribuição aqui. Hoje, né, quem tem menos, a gente observa aqui, é a região sudeste, né? A região sudeste por quê? Porque é a região de desenvolvimento nacional. Então, índio lá não tem muita vez. Além também a gente ter poucas comunidades indígenas nessa região. Tranquilo? Bora lá? Então, aqui eu queria só dar um destaque para a FUNAI, né, que é a Fundação Nacional do Índio. Qual é a função da FUNAI? A FUNAI ela é um órgão, né, do governo do Estado brasileiro e que ela tem realmente como função de coordenar, né, a vida e a questão da terra, né, indígena. Então, ela é esse braço do governo federal que vai orientar e vai cuidar, principalmente cuidar dos interesses indígenas. Apesar de hoje a gente ver, né, a FUNAI bem indo na contramão disso, né, cedendo muito ao que é solicitado do capital internacional. Mas, turma, a função da FUNAI é justamente proteger as vidas indígenas, né? Mostrar que essas vidas também têm importância e que não é só colocar esse povo em outro território. Não, essa vida é importante e é importante na comunidade que é dele, ok? Então essa vida indígena, o objetivo da FUNAI, né, tem que ser, né? Então é bem claro isso. Essa Fundação Nacional do Índio é você fazer essa proteção e essa regulamentação dessas terras. Tranquilo? Aqui eu coloquei para vocês somente os passozinhos, né? Para a gente conseguir essa terra. Então essa terra indígena ela não é demarcada de uma forma tranquila, não. Né? Então há todo o processo a seguir. Primeiro a gente faz um estudo daquela terra, né? Antropólogos vão lá, estudam para ver se realmente a população indígena tinha uma relação, vivia naquela região. Então, há todo um estudo feito. Depois a gente vê, né, a identificação e a sinalização de onde é que é esse território, do limite que esse território ocupa, né? A gente vai fazer todo esse processo. Aí vem a parte do Estado para que assine, né, regulamento,
faz o processo de regulamentar essa terra e assinar todo o processo aí. Então, lá todo, turminha, uma estrutura de pedido para que essa terra seja entregue aos índios. E a FUNAI, ela é fundamental. Por isso que a pessoa que esteja à frente da FUNAI, que é indicada pelo presidente, ela seja uma pessoa que realmente entenda e seja do braço indígena, né? Tem esse entendimento, porque ela vai lutar diretamente por essa população. Tranquilo? Bora lá? Então, quais são as influências hoje, né, dessa população pra gente? A influência, ela vai ser gigantesca, né? A população brasileira, a cultura brasileira deve muito à população indígena. Eu vou colocar vocês, desde ações simples, como deitar numa rede, né? Comer comidas, né, que vêm da macaxeira e da mandioca, o peixezinho, né, o pirão de peixe. Então, desde ações simples, né, como essa, até a nossa própria língua, né? Então, a nossa língua, a língua, né, portuguesa, que a gente fala aqui no Brasil, ela tem muita influência, né, indígena. Então, é importante que a gente observe isso aí, além das crenças, né, que a gente tem aí, que a gente nem percebe, né, como a questão do folclore hoje, né, nacional, vai muito a partir dos índios, né? Então, a influência indígena, ela é gigantesca. E aí, eu sempre coloco para vocês, né, uma frase que vocês, né, sempre me perguntam, eu coloco muito para vocês: no Brasil, todos têm sangue de índio, né? Então, um nas mãos, né, outros nas veias e outros na alma. Porque às vezes você não né, não sabe que é indígena, mas você se comove, você se compadece, você observa essa luta dessa população, né? E aí a gente coloca, onde está o seu? Então, a gente vai observar mesmo, porque nós somos um povo que é misturado. Mesmo que a gente não saiba, provavelmente a gente deve ter aí na veia esse sangue, ok? Então, o capítulo ele tem essa missão. Vamos valorizar. Próxima aula a gente vai trabalhar o nosso outro braço aí da cultura, né? A cultura africana, né? Os africanos aí contribuindo também para a população brasileira. Beijos, estudem!